convocação nós temos. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Canabola. E dessa vez vamos comentar a primeira convocação da seleção brasileira em 2023. A primeira convocação da seleção brasileira pós-Copa do Mundo. A primeira convocação brasileira que a gente comenta nesse canal, que não é feita pelo Tite. E é uma experiência nova aqui no Quicando a Bola. Comentar uma convocação da seleção brasileira com um técnico que não é o Tite. Dessa vez é o interino Ramon Menezes, que convocou 23 jogadores para o amistoso do dia 25 de março contra Marrocos. Marrocos semifinalista da Copa do Mundo, vai enfrentar o Brasil. E nós temos já os jogadores que vão para esse jogo. Aparece vinheta. E também é a primeira convocação em muito tempo que nós temos debate a se fazer na posição do gol. Ederson do Manchester City, Micaelo do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras foram convocados. Alisson tá de fora, o que pra mim já é o primeiro grande erro dessa lista. O Alisson, ele vinha sendo titular, ele é um dos melhores goleiros do mundo. Ele, quando esteve com a seleção, inclusive na Copa do Mundo, quando foi exigido, foi muito bem no jogo contra a Coreia do Sul. Uma partidaça do Alisson contra a Coreia do Sul. Nos outros jogos ninguém chutou no gol dele. E levou só 2 gols na Copa de chutes desviados, né? As bolas que foram chutadas normal, que não foram desviadas no meio do caminho na defesa do Brasil, ele sempre segurou, e até defesas bem difíceis contra a Coreia do Sul. Contra a Croácia só teve um chute, que foi o desviado que entrou. E nos outros jogos nenhum. Então eu acho até que, se ele quisesse, claramente ele teve essa proposta de trazer jogadores novos, trazer jogadores que ele trabalhou na seleção sub-20, e isso é uma coisa que o Tite fazia, trazer jogadores que ele já conhecia e que ele queria trabalhar na seleção, coisas que ele já tinha o conforto, né, de já ter feito antes na carreira. É algo que o Tite já fazia e o Ramon, pelo visto, tentou fazer também, vai tentar fazer nesse jogo, trazer jogadores que ele conhece. Eu acho que o Alisson não era quem tinha que sair daqui. O Alisson é o titular, o Alisson é o melhor. E se o Micael entrando aí, ou qualquer outro aí que ele quisesse oportunizar ou testar, teria que ser no lugar do Ederson ou do Everton. Eu tiraria o Ederson. Eu acho que é um peso bem grande o goleiro titular da Copa do Mundo na colocação seguinte, não ser nem o terceiro, né? Não ser a terceira opção. Ficar para quarto, né? Ficar fora da lista. E, enfim, o pessoal pegou o Alisson para dizer que não presta, é o goleiro que não faz milagres para muita gente. Eu acho totalmente viajada essa ideia. E apesar de que andou falhando e o Liverpool como um todo também não está em uma boa fase, eu acho que é desproporcional isso. Eu acho que eu também tiraria o Ederson se fosse para tirar alguém, mas eu acho que o titular tem que ser o Everton, porque é o goleiro com melhor fase. E ambos estão falhando, né? O Ederson também está falhando. Se eu parar para botar na balança, o Alisson tá falhando e o Ederson também. O Alisson tá na frente do Ederson, tava na frente do Ederson. Pra mim, a lógica era tirar o Ederson mesmo. Laterais: Arthur, Emerson Royal, Alex Telles e Renan Lodge. Aqui eu faria muito diferente, mas eu acho que a lateral esquerda me incomoda mais do que a lateral direita aqui também. Acho que porque ele leva 2 jogadores que eu acho que são piores do que o que estava. Ele não leva o Alexandro, que foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa.
e leva o Alex Telles e o Renan Lodge, que não é como se estivessem super pedindo passagem, nem estão melhores do que o Alexandre, nunca jogaram mais que o Alexandre na seleção. E não gosto dessa escolha para lateral esquerda. Para lateral direita, eu entendo mais porque justamente ele tá botando esse Arthur aí, que é da sub-20, bota ele. Então há uma explicação ali. É o jogador da sub-20 que ele confia, que ele conhece, que ele quer botar. Na esquerda não tem isso. São jogadores que estavam ali já com experiência, já com bagagem, já estavam brigando por essas vagas, inclusive para ter ido para o Catar. E para mim, com justiça, o Alexandre ganhou essa briga para ser o primeiro de todos e não faz sentido não continuar ganhando contra esses aí, principalmente tendo feito a Copa que fez. Na lateral direita, eu não conheço o Arthur. Eu não sei quem é. Sendo bem sério, eu não sei nem a cara dele. E o Emerson Royal é um lateral que tem altos e baixos, no momento está em alta. Na seleção ainda não aconteceu, na maior oportunidade que ele teve, ele acabou sendo expulso. E eu crio um certo entusiasmo de que dessa vez pode dar certo, quem sabe desenrola de uma vez, para de ser tão oscilante. Haja visto, né, que dá para acreditar que ele vai ser o titular. E Alex Telles e Renan Lodge. O Renan Lodge vem jogando bem, não é algo absurdo, eu gosto dele. O Alex Telles, assim como Alexandro e Danilo, são opções que eu não vejo tanto futuro. Sim. E aí eu fico um pouco, será que devia? E ele também tá voltando ainda daquela lesão da Copa, né? Eu nem sei como foram esses jogos da volta dele. Vi recentemente ele postando que tinha voltado. Então, acho que realmente, se fosse para optar para deixar um desses caras, né, que tem essa bagagem, já seria a melhor outra opção. Zagueiros: Ibañez, Éder Militão, Marquinhos e Robert Renan. Éder Militão e Marquinhos são seus titulares até a Copa. Isso todo mundo já sabe. Muito pouco provável se fugir disso aí. Então não tem nem muito que discutir aqui, né, nesses dois nomes. O Ibañez já tinha tido sua chance antes da Copa. Provavelmente já estava ali no radar. E o Ramon dá mais uma chance, provavelmente agora. Talvez com a chance de ter mais sequência, né? Robert Renan, não imagino que esse homem vá ser um futuro para a seleção. Acho Não? Assim, ele foi usado tranquilamente como moeda de troca. Assim, o Corinthians não fez nem questão. Mas isso foi um acerto. Sim. Tu acha? Sim. Sei não. Eu pra ser sincero, nunca vi muitos jogos dele, mas o cara já tá sendo procurado pelo Real Madrid, ele fez um sul-americano sensacional aí, pelo que o pessoal fala. E provavelmente o Corinthians vai perder de ganhar muito dinheiro por causa dessa troca aí que eles fizeram. Apesar de que o Yuri Alberto também, né, dá muita coisa, esportivamente, mais do que financeiramente. Então, é outro debate aí, né? Mas Robert Renan me parece, né? Como eu falei, não assisti muitas vezes. Tem um hype surreal, uma mídia que dá a entender que ele vai ser futuro da seleção por muito tempo. Eu acho que titular da seleção, eu acho que ele nunca vai ser na vida. Mas ficar ali como um Henrique já foi pra Copa, como um Jeromel já foi pra Copa,
Eu acho que pode ser. Mas não acho. Não achei uma convocação muito interessante. Seria muito mais vantagem na minha cabeça manter o Bremer. Mas tem aquela de que o homem quer o jogador que ele gosta também, que ele conhece. Então talvez eu também manteria o Bremer e não trazeria o Ibanez. Mas assim, pode ser também que o homem exploda e renda muito mais do que eu tô esperando. Mas eu acho que o Robert Renan vai ser o zagueiro dessa convocação. Pra ser bem sincero, eu pensava mais ou menos assim sobre o Militão e ele quebrou minha cara. Mas vai saber o Robert Renan, o que vai ser desse cara. Enfim, tem esse peso também dos nomes que ficaram fora, né? Que você fica pensando. O próprio Gabriel Magalhães acabou lançando um tweet dizendo new job e um emoji de bola de basquete, né? Dizendo que ele devia estar jogando basquete para não ser convocado. Assim... E realmente, ele tá jogando muita coisa no líder da Premier League e você fica tipo, caraca, ele ficou de fora pro Robert Renan. Mas é um negócio, né? Vários pesos aí na balança, como a gente falou. É um treinador que foi ousado, eu diria, e corajoso de bancar essas peças de confiança dele. No meio tem Andrei, Casemiro, João Gomes, Lucas Paquetá e Rafael Veiga. Sinto falta de Bruno Guimarães. Pra mim, ele só perde para outro jogador que a gente vai falar daqui a pouco que mais deveria estar nessa lista e não tá. Não vejo muita lógica. Por exemplo, o Andrei Santos, ele foi contratado para jogar na Inglaterra e não deixaram. E ele tá indo na frente de um jogador que é destaque do campeonato inglês. Então não bate meio que as contas. O João Gomes também. Não, o João Gomes chegou agora, né? No caso, ele foi contratado e deixaram, mas chegou agora. E na minha cabeça, o Bruno Guimarães está bem à frente desses dois na briga. O André nem saiu do canto. O André, porque o Bruno poderia ir também no lugar do André. Que ele faz essa função, inclusive, no Newcastle. Mas porque na seleção, nos jogos, ele estava jogando de segundo, né, volante. No lugar que é hoje do André e do João Gomes, nessa convocação, que eu acho que... Eu nem sei quem vai ser titular. Na lógica que é a lógica do futebol, eu imagino que seria o João Gomes, mas a gente não sabe qual é a lógica do Ramon. Porque o Ramon tá aí por ele. Eu acho que o Ramon fez essa convocação para ele. Não foi nem tanto para a seleção. O Ramon fez essa convocação para ele porque esse é o jogo da carreira do Ramon. De fato. Até que aconteça alguma coisa maior na carreira do Ramon, este é o jogo da carreira do Ramon. Ninguém nunca vai ter prestado tanta atenção num jogo do Ramon Menezes do que nesse. Justamente, acho que até todos esses treinadores aí que podem estar no radar do Brasil vão parar para ver esse jogo e aí vão se deparar com um treinador, Ramon Menezes, comandando esse time. Exatamente, por isso que eu acho que ele foi tanto em nomes que ele conhece, em nomes que ele tem confiança, e em nomes que ele acha que vão ser úteis para ele ganhar esse jogo e convencer nesse jogo, porque é uma oportunidade gigantesca que esse homem está recebendo. Um jogo treinando na seleção brasileira é uma vitrine absurda. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Por isso eu acredito que talvez ele bote o Andrei, que ele já conhece, de titular no jogo. Principalmente sendo a disputa com o João Gomes, que é outro estreante. Assim, os meio-campos, eu olho assim para a lista e digo agradável, porque realmente todo nome
todos os nomes são agradáveis. Realmente tem os pontos dos jogadores que estão fora que desagradam um pouco, mas olhando um por um, todos são excelentes nomes. O Brasil está muito bem servido, definitivamente. Certamente tem outros jogadores que eu acharia melhor, mas realmente empolgante esses nomes. E o Veiga, como sempre falei aqui, acho que já era para ter ido há muito tempo. Agora aconteceu e eu torço muito para que vá muito bem e permaneça. É a minha torcida aí de um jogador que eu sou fã demais. Dos volantes, acho que a gente que são excelentes. Por exemplo, André e João Gomes poderiam perfeitamente montar um meio campo maravilhoso para a próxima Olimpíada do Brasil. Só que eu ainda acho que a dupla da Olimpíada passada devia estar na frente deles. Bruno Guimarães e Douglas Luiz. Eu convocaria esses dois na frente desses nomes. O Andrei Santos, a gente sabe que tem o peso de o Ramon conhecer da seleção sub-20. Só um ponto, o Paquetá. O Paquetá, que é um nome que está sendo questionado por muita gente, não fez uma Copa boa, ao meu ver, apesar de que o Tite bancou ele como titular a Copa inteira, e eu acho que não devia. A gente vê muita gente falando do Andreas Pereira, que está fazendo a Premier League melhor que ele. E aí, muita gente está pedindo, porque o Paquetá não está vivendo aquele momento da carreira dele, mas eu acho que se fosse para tirar alguns dos nomes que estavam com o Tite, Paquetá seria um dos primeiros que eu pensaria. Mas, deixar de lado dessa vez. Não ia ser o Martinelli, não ia ser o Bruno Guimarães. Eu ia pensar, um dos primeiros seria o Paquetá pelo desempenho na Copa e desempenho no clube. E nessa tem esse ponto, mas por outro lado, o Paquetá vinha voando na seleção e era pra mim só atrás do Neymar em relação a melhor do time. Então acho que dar essa confiança pra ele faz bem também. Eu acho que inclusive se o Tite tivesse continuado, o Paquetá, mesmo que ele não voltasse a uma super fase na carreira dele, ele ia ter um papel na seleção muito parecido com o que foi o Coutinho no ciclo anterior. Ele não ia sair fácil e talvez ficasse se arrastando até a Copa. Mas enfim, eu concordo plenamente, 100% com o Rafael Veiga nunca ter sido chamado para a seleção antes e concordo plenamente também com ele sendo convocado agora. Eu acho que quem estava na frente dele perdeu espaço. Inclusive o próprio Paquetá, que é o titular e que é o que está mais à frente, e o que estava mais à frente o tempo inteiro, acho que foi mal na Copa, tá mais ou menos no clube. Aí o Everton Ribeiro também não gostei dele no jogo que ele entrou na Copa, não tá voando mais no clube também, até porque o clube tá na zona. O Coutinho, enfim, nem foi pra Copa e nem farpou onde voltar nunca mais. E então ele que era o último ali, talvez o Scarpa tivesse passado na frente dele, mas agora eu acho que ele pode estar merecendo mais que o Scarpa. Também existem contextos, mas acho que ele está começando voando a temporada, o Scarpa está lá bem. Então eu convocaria Rafael Veiga, como foi convocado dessa vez, sim, como reserva do Paquetá, passando na frente dos outros que eu acho que estavam na frente, sim, nas vezes que foram convocados na frente dele. Pois é, e veio um momento pós algo muito complicado, né, pro Veiga, porque pelo menos eu já pensava que já tinha meio que desacreditado, não vai acontecer mais. Eu já achava que tinha que ter acontecido e que ele merecia, só que aí ele passou por uma onda de azar, eu diria, enfim, teve um monte de coisa, teve Covid, teve virose, um monte de coisa lá naquela época, e ele começou a errar pênalti vez ou outra, e aí machucou na semifinal da Libertadores,
que até impossibilitaria ele de ir para a Copa mesmo, caso ele viesse sendo convocado, né? E aí ele volta de lesão voando absurdamente de novo, né? Agora no começo da temporada tem uma média de uma participação em gol por jogo. É coisa de louco, enfim, definindo final de Supercopa também, né? Sendo muito decisivo, porque ele é, se não pelo menos o segundo jogador mais decisivo do Brasil, ali atrás do Gabigol no máximo. Então, vem um momento bem especial, eu acho, logo depois desses problemas. E no ataque, Antony, Richarlison, Rodrigo, Rony, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Acho que existe muita coerência e uma aberração no meio disso tudo, que é o Rony estar nessa convocação. E, principalmente, o Martinelli não está. Só o Rony ser convocado eu já acho bizarro. Porque eu sou contra, por exemplo, convocar o Hulk para a seleção, que é muito melhor que o Rony. E jogando no mesmo nível aqui de enfrentamento. Sou contra convocar o Gabigol, que já foi e mostrou por que eu sou contra. Sou contra convocar vários aqui, que eu acho muito óbvio que se destacam aqui e vão muito bem aqui. O Rony é maravilhoso pro Palmeiras. Mas quando tentam comparar com vários jogadores que vão para a seleção, por exemplo, o próprio Richarlison, que está aí, está sendo toda hora levantado em rede social, que ele tem 0 gols na Premier League. Tem 0 gols na Premier League. Tu quer que convoque o Gabigol por causa que ele tem 0 gols na Premier League? Bote o Richarlison para jogar o Brasileirão, para ver quantos gols ele tem. Definitivamente, esse é o ponto. Bote o Richarlison para jogar o Brasileirão, para ver quantos gols ele tinha. E essa bizarrice que eu acho que é o Rony na seleção fica 30 vezes maior quando ele é convocado e o Gabriel Martinelli deixa de ser por isso. O resto, enfim, é os mesmos que estavam sendo e que deviam continuar sendo mesmo. E o Vitor Roque, que é bem provável que chegue até na Copa como o titular ou como um dos principais nomes ali para jogar mesmo, e que uma hora ou outra ia acabar recebendo essa chance. E é um jogador que o técnico conhece, que gosta e que, enfim, cai na mesma coisa que a gente fala de Robert Renan, do Mikael, do Arthur, do André. Exato. O Rony, obviamente, eu gosto dele estar lá porque eu sou palmeirense, eu acho massa. E eu gosto dele, eu torço por ele e fico feliz porque eu acho ele um jogador muito merecedor. Toda a história dele é maravilhosa. Mas ele não é um jogador de seleção brasileira, não era para ter sido convocado, analisando friamente. Provavelmente se fosse o Roger Guedes no canto dele, eu estaria aqui bem diferente nessa minha posição de estar feliz com isso. Mesmo que o Roger Guedes também jogue muita coisa. Mas para mim, menos que o Rony. E, enfim. Ele eu pode. Acho que ele é menos regular, mas ele, quando tá bom, ele é melhor. O Rony pode entregar coisas boas para a seleção, porque ele é um jogador que entrega muita coisa. E, enfim, o Lucas até falou o Hulk é muito melhor que o Rony, e de fato é. Mas será que o Hulk entrega muito mais que o Rony? Eu tenho minhas dúvidas. E o Ramon falou que é muito fã do Rony. Eu acho que provavelmente pelo estilo de jogo e modo de ver futebol que o Ramon tem, que eu não conheço tanto, porque eu não acompanho tanto seleção de base, e isso deve ter levado ele a fazer essa decisão. Mas realmente é um pouco estranho. Enfim, eu fico pensando se, como eu disse, né, ele pode entregar e ele acabar entregando, sei lá, uma partidaça, provavelmente vai ser reserva, se ele entra e
muda o jogo, sei lá. E aí como é que fica? O Rony vai ter que continuar sendo chamado? É meio estranho essa coisa na minha cabeça, mas... Enfim. Eu só fico pensando em algumas coisas que podem acontecer, tipo ele fazer um gol de bicicleta lá. Isso é engraçado. E eu ia ficar bem feliz, mas... Por vários contextos aí. E eu acho que no final das contas essa convocação tem seus erros, tem seus acertos. Não tá na pegada do que eu gostaria, do que eu acho que seria o mais ideal para essa continuidade pós-Copa de 2022, mas eu acho que, como eu já falei, ele fez essa convocação muito mais para ele do que para a seleção, até porque não tem nem muito como se pensar muito para seleção, sendo que você não sabe nem o que vai acontecer com a seleção daqui para frente. E pensando por um lado também, porque todo mundo sabe como é que funciona, como é que o torcedor brasileiro é, como é que vai estar o Twitter depois de uma goleada para cima de Marrocos que esse time fizer. Trending Topics, primeiro lugar, Ramonismo. Aí é todo mundo gritando, cadê quem é que precisa de Ancelotti? Ramon Menezes é que é o bom. Todo mundo sabe que vai ser assim. E todo mundo sabe que os planejamentos maravilhosos daqui do futebol brasileiro são baseados em... o último campeão mundial foi quem efetivou o interino, foi? E então eu não duvido nada, eu não me surpreenderia. Então, de certa forma, se ele começa desse jeito e acaba continuando, já é porque realmente o começo do que ele gostaria. É uma loucura. Ele até falou que como o Mundial é em maio, né? Ele disse que depois dessa convocação ele vai estar 100% focado no Mundial. Então, é até meio esquisito. Ele vai ser o treinador interino da principal e vai deixar de lado a principal. Não tem, porque vai estar focado só na base. Assim, é difícil, é estranho essa situação, porque ou eles já estão acertados com alguém e não pode falar, ou é muita incompetência barra... sei lá o que também, é muito estranho assim. Eu gosto de acreditar que é a primeira opção, que está acertado com alguma coisa, por algum motivo é sigiloso, enfim. Eu acho que não tá não. E... não sei o que eu acho, eu só espero que seja. eu quero saber de ti o que tu achou. Eu também não duvido que ele acabe ficando, porque realmente... se for o caso de que estão caçando e não acham ninguém, ele vai seguindo, vai dando certo, vai desenrolando bem, fica. Não duvidei um pouco. E eu quero saber o que tu achou. Gostou da primeira convocação depois da era Tite? 6 anos que a gente se acostumou, como era mais ou menos o pensamento do Tite. Agora vem uma coisa totalmente diferente e depois já vai mudar de novo provavelmente, e aí já são vários pensamentos diferentes que a gente vai ter que começar a pegar, né, mais ou menos, para tentar, porque eu já tava aqui, como já tinha acontecido esse papo aqui. O Felipe não acreditava que o Coutinho voltaria para a seleção, eu tinha certeza que ele ia voltar depois daquela lesão de 1 ano, porque eu já conhecia perfeitamente como é que o Tite pensava para convocar. Foram 6 anos. E isso eu consegui pegar bastante. Agora a gente tem mais assim previsibilidade, o que deixa mais emocionante, deixa talvez mais assunto também. E rendeu, assim, o fato é, nós só os goleiros deixam claro que esse vídeo teve muito mais o que se discutir do que nos anteriores, que a gente mais ou menos já sabia o que estava acontecendo depois de 6 anos no modo automático que a gente já estava aqui. Eu tô entusiasmado para esse jogo, eu tô muito curioso para ver como é que isso vai acontecer. Tem essa questão até do entrosamento, né? São vários jogadores que
não se conhecem, mas alguns se conhecem, né, da base. Jogava lá. Outros já são da época do Tite, outros são do Palmeiras. Que, né, os dois times que mais tem convocados é o Real Madrid e o Palmeiras com 3. Então alguns entrosamentos existem ali. E acho que ele pode explorar isso também. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos, darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. A gente sempre bota lá quando tem vídeo novo. E é isso, tchau.